Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aos estudos sobre as funções inorgânicas. Nós já vimos nas outras aulas os ácidos, né, que são aquelas substâncias que têm o hidrogênio na sua fórmula, o hidrogênio no início da sua fórmula, e agora nós vamos falar sobre as bases. Então, a definição de base é que são compostos iônicos, ou seja, que fazem ligação iônica entre si, né? E esses compostos iônicos, eles se dissociam em íons quando estão em solução aquosa. Então, as bases, quando dissolvidas em água, elas se dissociam. E elas produzem, elas liberam o íon OH- quando dissolvidos em água. Então, para ser uma base, tem que apresentar OH. Todas as bases, elas têm o OH na sua fórmula. Então, por exemplo, olha só, NaOH é uma base, é a soda cáustica, tá? Soda cáustica que as pessoas utilizam para limpeza, para produzir sabão, entre outras funções. O MgOH2, então, mais uma vez, o OH aqui presente, FeOH3, LiOH, NH4OH. Então, todas as bases apresentam OH na sua fórmula. Pode aparecer 1 OH, 2, 3, até 4 OHs na fórmula. OH, o nome do OH é hidroxila, tá? Então, essa partícula OH, ela é chamada de hidroxila. Quais são as características das bases? Então, como já foi dito, apresentam o grupo OH- do lado direito da fórmula ligado a metais, tá? Na sua grande maioria, então eu tenho um metal e depois o OH. Tem uma base que é formada, que não é formada por metal, que é o NH4OH, é a única, tá? As outras todas é um metal ligado com OH, ligado com a hidroxila. Então, NaOH, CaOH2, MgOH2. Ô, pessoal, esse 2 aqui, o 1, o 3 ou o 4, vai depender do quê? Depende da carga do metal que está aqui na frente. Então, por exemplo, o CaOH2. Por que é CaOH2? Porque o cálcio, o Ca, ele é da família 2. Ele tem carga 2 positivo. Então, ele precisa de duas hidroxilas para ficar estável, tá? Outra característica da base é que elas têm boa condução de eletricidade quando dissolvidos em água, em solução aquosa somente. Assim como os ácidos que nós vimos anteriormente, as bases também mudam a cor de certas substâncias, os chamados indicador ácido-base. Então, existem substâncias que, em presença de ácido, tem uma cor, em presença de base, tem outra cor, que é o chamado indicador ácido-base, certo? As bases, elas têm sabor adstringente. O que é um sabor adstringente? É um sabor igual de banana verde, aquele que parece que trava a língua, que prende a língua. Então, as bases, elas têm esse sabor. Não é aconselhável ingerir as bases. Por exemplo, soda cáustica, né? Ela é uma base, o NaOH, mas a gente não deve inserir porque ela é tóxica, né? Ela é corrosiva, inclusive. Uma outra característica das bases é que elas reagem com ácido, formando sal e água, que é o que a gente chama de reação de neutralização. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o ácido H2SO4. Por que ele é um ácido? Porque ele tem um hidrogênio aqui no início, então ácido tem hidrogênio no início da fórmula, reagindo com a base NaOH, formando o sal. Então, aqui eu tenho um sal e água no final. Então, ácido mais base forma sal mais água. É o que a gente chama de reação de neutralização, certo? Vamos falar sobre o processo de dissociação que eu comentei inicialmente. Então, é aquele processo de separação de íons. Acontece sempre que as bases forem dissolvidas em água. Então, a base dissolvida em água libera o OH-, então dissocia,
formando o OH-. Por exemplo, olha só, soda cáustica, NaOH mais água, NaOH. Então, aquela soda lá, dissolvida em água, ela vai se dissociar, ela vai formar íons, Na+, OH-. Outra base aqui, ó, MgOH2. Observem que agora a base ela tem duas hidroxilas. Então, ela vai ionizar e vai formar duas hidroxilas. Observem também que a carga do Mg é 2 positivo. Então, a carga do metal vai indicar a quantidade de hidroxilas que serão liberadas. Olha, o AlOH3, alumínio, então hidróxido de alumínio, né, que é o nome dessa base, em água vai dissociar, formando 3, aqui ó, 3 OH-. Observe aqui que a carga do alumínio é 3 positiva. Então, mais uma vez, a quantidade de OH que vai se ligar ao metal depende totalmente, diretamente da carga do metal. Se o metal tem carga 1, por exemplo, aqui em cima, o Na+, a carga do sódio é 1 positivo. Então, ele tem 1 OH ligado com ele. O Mg tem carga 2 positiva, então 2 OHs ligado com ele. O alumínio tem carga 3 positiva, então 3 OH ligado com ele e assim por diante, tá? Assim como os ácidos, as bases também recebem algumas classificações. A primeira classificação é com relação à quantidade de hidroxilas dissociadas, de OH-. Então, nós temos monobase quando tem uma única hidroxila. Então, NaOH, NH4OH, LiOH, entre outras bases que têm uma hidroxila somente. A dibase tem duas hidroxilas, 2 OH-. Então, MgOH2, FeOH2, CaOH2, aí depende da carga do metal, né? Bom, tribase tem 3 hidroxilas, 3 OH-. Então, por exemplo, AlOH3, FeOH3 e assim por diante. E a tetrabase é que tem 4 hidroxilas na fórmula. Então, por exemplo, PbOH4, SnOH4 e assim por diante. Mais uma vez aqui, pessoal, essa quantidade de hidroxilas depende da carga do metal. Se o metal é da família 1, todos os metais da primeira coluna lá da tabela periódica, da família 1, ele tem carga 1. Então, ele vai se ligar com uma hidroxila. Se o metal for da família 2, segunda coluna da tabela periódica, ele tem carga 2. Então, ele vai se ligar com 2 hidroxilas. Se o metal tiver carga 3, se liga com 3 hidroxilas. Se tiver carga 4, vai se ligar com 4 hidroxilas, ok? A outra forma de classificar as bases é com relação à força básica, que indica o grau de dissociação da base, ou seja, é a capacidade da base se dissolver em água. Então, existem as bases fortes, que são aquelas que têm um alto grau de dissociação, de quase 100%. Então, são bases dos metais alcalinos, a família 1 lá da tabela periódica, e alcalinos terrosos, a família 2 da tabela periódica. Então, por exemplo, NaOH, KOH, CaOH2, mas tem uma exceção aqui, que é o MgOH2. Apesar do Mg ser da família 2A, o MgOH2 é uma base fraca, porque ele dissocia pouco. Bom, e as bases fracas, então, que são as demais bases, né, que têm um grau de dissociação inferior a 5%. Então, as demais bases, que não estão na família 1 e 2 da tabela periódica, o MgOH2 e o NH4OH são bases fracas.
A outra forma de classificar as bases é com relação à solubilidade em água, ou seja, a capacidade de dissolver, né, de se solubilizar em água. Então, tem as bases solúveis, que são todas as bases da família 1A e também o NH4OH, né? Então, KOH, NaOH, LiOH, NH4OH, né? Família 1. As bases pouco solúveis, que são aquelas bases dos metais alcalinos terrosos, ou seja, a família 2A. Então, BaOH2, CaOH2, MgOH2. E as bases insolúveis, que são todas as outras. Então, as bases que não são da família 1 e 2, e também o NH4OH, que é uma base bastante solúvel. Então, as demais bases são insolúveis em água. Por exemplo, FeOH2, AlOH3, SnOH2, entre muitas outras. Então, agora vamos falar sobre a nomenclatura das bases. Ela é bem mais simples do que a nomenclatura dos ácidos. Então, a nomenclatura da base segue a seguinte regra. Eu vou escrever hidróxido de nome do elemento. Então, por exemplo, NaOH. O Na é o sódio. Então, o NaOH, a nomenclatura dele vai ser hidróxido de sódio. MgOH2. O Mg é o magnésio. Então, o nome do MgOH2 é hidróxido de magnésio. CaOH2. Ca é o cálcio. Então, é hidróxido de cálcio. Então, a maioria das bases, a nomenclatura é muito simples. É hidróxido de nome do metal que está ali. Porém, alguns metais, eles têm o NOx variável. Então, quando tem o NOx variável, significa que vai ter dois tipos de base com o mesmo metal. Então, eu vou ter que identificar qual é o NOx, qual é a carga daquele elemento. Então, eu posso escrever de duas formas a nomenclatura. Pode ser hidróxido de nome do elemento mais as terminações oso ou ico. Então, oso quando o NOx for menor, ico quando for maior. Ou ainda, mais simples, hidróxido de nome do elemento mais a carga aqui. Como é que eu vou saber o NOx, a carga? É só verificar quantos OHs estão presentes. Então, por exemplo, aqui, olha só, existe o FeOH2 e existe o FeOH3. Bom, em função dessa quantidade de OH, 2 e 3, significa que o ferro ele vai estar com uma carga diferente. No primeiro, FeOH2, o ferro tem carga 2. No segundo, FeOH3, o ferro tem carga 3. Então, como é que vai ser a nomenclatura? Tem duas formas. Eu posso chamar hidróxido ferroso, para esse que tem carga menor, ou hidróxido de ferro 2. Eu tenho que colocar o 2 ali no finalzinho. E para o segundo exemplo, o FeOH3, que a carga é maior, hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3. É mais fácil identificar com a carga no final, né? Mas as duas formas estão corretas, tá? Então, agora vamos falar sobre algumas bases que são usadas no dia a dia. Bom, hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio é um componente presente no leite de magnésia que é usado para combater a acidez estomacal. Então, é muito comum pessoas que têm dores de estômago, problemas de estômago, utilizarem o hidróxido de magnésio. Então, essa figurinha aqui de baixo, ó, esse tubinho azul, ele tem o magnésio, né? O leite de magnésia, que é o hidróxido de magnésio. Uma outra base conhecida é a cal hidratada, CaOH2, que é usada como argamassa da construção civil, também para pinturas, entre outras funções. Então, CaOH2 é a cal hidratada, a cal. Outra base muito conhecida é o hidróxido de sódio, o NaOH,
que é a chamada soda cáustica. Ele é utilizado para limpeza de materiais, desentupimento de canos, largamente usado na indústria, porém ele é tóxico, é muito perigoso, né? É corrosivo, e ele é muito usado também na indústria química para fazer sabão, entre outros compostos orgânicos. Muita gente que faz sabão em casa mistura, numa proporção bem definida, obviamente, né? Gordura, então óleos usados, né? Gordura, a soda e álcool. E aí produz um sabão que ele é muito bom, muito potente, né? Para limpeza. E uma outra base comum é o hidróxido de amônio, que é o NH4OH. Ele é um componente de vários produtos de limpeza, saponificação de gorduras, também é vendido no comércio, mas ele é tóxico e muito irritante aos olhos. Então também é uma substância perigosa, né, que não deve ser manuseada com bastante cuidado, aliás, tá? Bem, eu falei em ácidos na outra aula, hoje estou falando em base, né? Eu vou falar rapidamente sobre pH. O pH é uma medida que indica a acidez ou a basicidade de uma substância, de um composto, tá? Então, o pH, ele varia de 0 até 14, tá? Quanto mais próximo do zero, mais ácida é a solução. Quanto mais próximo do 14, mais básica é a solução. Então, observem que aqui no meio eu tenho uma região neutra, né? O pH 7, então é uma solução neutra. E observem que eu coloquei alguns exemplos aqui. Então, exemplo de solução neutra, a água que a gente consome, tá? Aí vamos indo agora em direção às soluções ácidas. Então, eu tenho o leite, que tem um pH igual a 6, o café, um pH igual a 5, o tomate em torno de 4, o vinagre é um ácido, né? pH 3, limão e as frutas cítricas, né? O pH em torno de 2. Olha só, ácido estomacal, o pH 1 e a bateria, água de bateria, tem um pH bem próximo de 0, então uma solução muito ácida, muito corrosiva, né? Agora, a partir acima do 7, então, à medida que vai aumentando o pH, a solução vai ficando mais alcalina, ou seja, vai ficando mais básica. Então, nós temos o sangue humano, que é uma solução básica, um pH 8, o bicarbonato de sódio, é um sal básico, pH 9, o antiácido estomacal, aqueles remédios, aqueles medicamentos que a gente usa como antiácido, né? Eles têm um pH 10, a solução de amônia, pH 11, o sabão tem um pH 12, alvejantes de roupa, para branquear a roupa, né? pH 13, e tem alguns desentupidores líquidos que tem um pH 14. Então, por exemplo, aquele diabo verde, a própria soda cáustica, né? É muito usado para desentupir encanamentos. Então, eles têm um pH próximo de 14, tá? Por isso são bastante básicos. Pessoal, eu coloquei um exercício aqui para vocês. Eu peço que vocês deem um pause, né, aqui no vídeo, que vocês façam no caderno de vocês e depois vocês voltem a assistir para conferir, para verificar se está certinha a resposta, tá? Então, eu estou pedindo para cada uma dessas bases que vocês deem a equação de dissociação, a classificação e a nomenclatura de cada uma delas. Então, eu vou começar pela primeira. Equação de dissociação é o quê? Imagine o que acontece quando aquela base é acrescentada, é adicionada à água. Então, ela vai dissociar, ela vai separar. Então, imaginem que aqui vai acontecer o quê? Vai acontecer a separação aqui, né? Vai separar Na mais OH menos, certo? Então, equação de dissociação é essa primeira parte aqui. Na mais OH menos. Agora, vamos classificar essa base. Bom, ela tem uma hidroxila, então ela é monobase. Ela é da família 1, então ela é uma família forte.
sendo a família 1, ela é solúvel em água, certo? A nomenclatura é hidróxido de sódio, tá? Então, agora deem pause aí no vídeo, façam os demais no caderno de vocês e depois confiram as respostas, tá? Bom, o próximo aqui, então ele tem 4 hidroxilas. Então, na hora de acontecer a separação, terão 4 hidroxilas e a carga do SN vai ser 4+. Observem aqui, SN4+, mais 4OH-. Tendo 4 hidroxilas, é uma tetrabase. O estanho, esse SN aqui, ele não é da família, nem é da família 1, nem da família 2, então ele é uma base fraca e insolúvel em água. E a nomenclatura dele é hidróxido de estanho. Olha, o número 4 aqui. Esse 4 indica a carga do SN, tá? Ó, na sequência, eu coloquei o SNOH3. É o mesmo metal, só que agora ele tem uma carga diferente. Então, ele vai dissociar, vai formar SN3+, mais 3OH-, certo? O fato de ter 3 OHs, então ele é uma tribase. O fato de ser um metal de uma família que não é da família 1 ou 2 é uma base fraca e insolúvel em água. A nomenclatura hidróxido de estanho 3. Eu indico a carga lá no final, tá? Na sequência, olha só, eu tenho a prata aqui, a GOH. Então, só tem uma hidroxila, então vai ser Ag mais OH-. Uma hidroxila é uma monobase, é uma base fraca e insolúvel em água, por quê? Porque o Ag, ele não é da família 1 nem da família 2, tá? E a nomenclatura hidróxido de prata. Por que não precisa colocar a carga ali no final? Porque a prata, ela não tem outra carga senão a carga número 1 positivo. Então, não precisa colocar, tá? Na sequência, o cromo. Então, o cromo, que é um metal também, né? Olha só, com 3 hidroxilas, então vai separar aqui Cr3+, mais 3 OH-, né? É uma tribase, é uma base fraca e insolúvel em água. Nomenclatura hidróxido de cromo 3. Por que aqui a maioria apareceu como fraca e insolúvel em água? Porque são metais que não estão nem na família 1, nem na família 2. Lembra lá da classificação que os metais da família 1 e 2 formam bases fortes, família 1 solúvel em água, família 2 pouco solúvel em água, tá? As demais são fracas e insolúveis em água. Olha, lítio, o lítio é da família 1, então vai mudar alguma coisa aqui, né? Dissociação, Li mais OH-, né? Uma única hidroxila, então é uma monobase. Família 1 é uma base forte e solúvel em água. Nomenclatura hidróxido de lítio. Simples assim. Olha só, magnésio é da família 2. Então, vai formar Mg2+, mais 2 OH-, né? Opa, aqui escrevi errado, gente. É uma dibase, então tá errado isso aqui. É dibase, tá? Arruma ali, dibase. É uma base fraca, porque é uma exceção. É pouco solúvel em água, porque é da família 2. Nomenclatura hidróxido de magnésio. Na sequência, AlOH3. Então, 3 hidroxilas. Então, Al3+, 3 OH-, então é uma tribase, é uma base fraca e insolúvel em água, e a nomenclatura hidróxido de alumínio. E, por fim, o CaOH2. Bom, o cálcio é da família 2, né? É a família dos metais alcalinos terrosos. Então, vai dissociar Ca2+, mais 2 OH-, então é uma dibase, é uma base forte, pouco solúvel em água, e a nomenclatura é hidróxido de cálcio.
Um outro exemplo que eu coloquei aqui, então, indique a fórmula das seguintes bases. Então, agora eu dei a nomenclatura e estou pedindo a fórmula, tá? Hidróxido de alumínio. Para eu montar essa fórmula aqui, eu tenho que saber, eu tenho que ir lá verificar qual é a carga do alumínio, tá? Então, lá na tabela periódica, eu vou verificar, ele é da família 3, então ele tem carga 3 positivo, logo, AlOH3. Hidróxido de cálcio. Cálcio da família 2, carga 2 positiva, então AlOH2. O amônio é aquele NH4, tá? Ele tem uma carga 1 positiva, então a base vai ser NH4OH. Olha só, hidróxido de cobre 1. Aqui está aparecendo uma carga. Essa carga, então, ela está indicando quantas hidroxilas estarão ligadas ao cobre. Então, vai ser o CuOH1. Não precisa colocar, né? Mas vai ter uma hidroxila somente. Depois, hidróxido de magnésio. Magnésio da família 2, carga 2. Então, vai ser MgOH2. E o hidróxido de ouro 3, carga 3 aqui, né, pessoal? Então, vai precisar de 3 hidroxilas. AuOH3, certo, pessoal? Então, pessoal, com isso eu finalizo as bases inorgânicas, né, que eu trouxe alguns exemplos de bases, né, que eu comentei com vocês agora há pouco. Na semana que vem eu vou encaminhar para vocês um questionário que vai englobar os ácidos e as bases, tá? Então vocês façam com bastante atenção. E na outra semana eu vou iniciar com vocês a outra função inorgânica que está faltando, que são os sais, certo, pessoal? Então façam com bastante carinho, bastante atenção e até a próxima!